6 horas e 59 minutos, seguimos aqui na programação do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje uma programação especial dedicada a falar do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos de idade por volta das 2h35 da manhã pelo horário de Brasília. Informações que foram confirmadas pelo Vaticano. Papa que ocupou, o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos, e nós estamos aqui com Deise Ciocari, nossa comentarista. Fábio Piperno está na Itália também acompanhando de perto, também na Europa Luca Bassani, nosso correspondente, que traz várias informações também a respeito desse cenário todo. O Luca, só para a gente trazer mais informações aqui para quem nos acompanha nesse Jornal da Manhã. Eu falava mais cedo que o Papa morre exatamente no ano do Jubileu, que é um evento importante da Igreja Católica, evento que busca renovação, evento que traz reconciliação e também o perdão. Inclusive, você falava da possibilidade de ampliação do número de católicos no território africano, no continente africano. E o ano do Jubileu é feito a cada 25 anos exatamente para isso, para uma renovação, uma reconciliação entre os membros da Igreja Católica. E fala-se muito que esse seria o jubileu, ou será o jubileu dos jovens em Roma. São esperados mais de 32 milhões de fiéis em Roma para as celebrações desse jubileu. Então, o que a gente tem, Luca, infelizmente a morte do Papa Francisco exatamente num ano tão importante para a Igreja Católica, que é o ano do jubileu a cada 25 anos, né? É isso mesmo, Nonato. Nós temos que os anos do jubileu são feitos a cada 25 anos, praticamente, na Igreja Católica, e esse daqui tem o mote, o lema de Peregrinos da Fé, exatamente para trazer para a cidade de Roma pessoas que muitas vezes se viram mais distantes da igreja e que agora buscam a fé novamente, principalmente os jovens. Nós vemos que o Papa Francisco, desde a Jornada Mundial da Juventude que fez no Rio de Janeiro, foi um grande sucesso. Ele também foi uma figura muito empenhada em trazer os jovens para a igreja, colocar aqueles bancos vazios das igrejas cheios de jovens também, considerando a perda de fiéis que a Igreja Católica observou em alguns locais do mundo, principalmente a Europa, a América Latina também, como o Fábio Piperno acabou trazendo. Então o Papa Francisco foi uma figura muito importante neste caminho de reencontro da igreja com a própria população, com seus próprios fiéis, meio que acabando com certas barreiras institucionais colocadas por outros papados e aproximando aquelas figuras tão importantes, os clérigos mais renomados do povo, que é quem dá sustentação à fé católica no mundo todo e a transformou na vertente religiosa mais aclamada, Mas se nós considerarmos 1,3 bilhão de pessoas no mundo de 8 bilhões, realmente são números impressionantes. Aí cerca de 31% do mundo é cristão, e desses cristãos a maior parte deles são católicos. Então o Papa Francisco fez esse trabalho de forma muito próxima à comunidade, e eu acho que isso mostra um aspecto muito importante da sua vida, o seu legado jesuíta, o primeiro Papa com essa vertente jesuíta, tantas vertentes que nós temos dentro da Igreja Católica, mas aqueles que fizeram a catequização do continente latino-americano, e depois tantos outros que viveram em uma situação mais próxima à população pobre, à população muitas vezes esquecida, Isso foi fundamental para que ele tivesse também a possibilidade de mandar essa mesma mensagem a tantos outros lugares outrora esquecidos. Eu acredito que este legado será lembrado, principalmente se nós olharmos quem são os principais candidatos, que aparecem como a possibilidade de um próximo Papa. Vale a gente dizer que todos os cardeais abaixo de 80 anos são elegíveis para serem o próximo Papa, mas considerando problemas de saúde, até mesmo um papado bom de 15, 20 anos, aqueles que são mais jovens, 67, 70 anos, acabam tendo uma predileção também para que possam deixar um legado, Não adianta muito um Papa ficar por apenas 3, 4 anos e depois logo em seguida ter outro conclave. Então a Igreja pensa nesses detalhes, e aqueles 3 principais, tanto o Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, que tem 67 anos, era uma figura muito próxima de Francisco, ou até mesmo o próprio cardeal Zuppi,
todos eles são de uma vertente mais progressista, se a gente pode dizer, pegando aquilo que o Piperno falou. Não quer dizer revolucionário, quer dizer uma visão mais reformista, para tentar chegar mais próximo à população que outrora se viu desencontrada, se viu um pouco sem motivação para seguir os ensinamentos da igreja ou os ensinamentos de determinadas vertentes do clero. Então vai ser um momento muito importante, a gente vai fazer essa cobertura histórica por todos os dias, lembrando que são cerca de 9 dias de luto, agora que o Papa Francisco morre, com o seu corpo exposto na Basílica de São Pedro para os fiéis prestarem as suas homenagens, as suas despedidas finais, até que os cardeais do mundo todo começam a chegar no Vaticano para ficar lá nos muros do Vaticano, dentro da Capela Sistina, até a decisão de quem será o próximo Papa. Espero estar lá também para televisionar com vocês e para vocês esse momento histórico que definirá o futuro da Igreja e também o futuro de mais de 1 bilhão de fiéis da fé católica por todo o nosso planeta. Estaremos juntos. Luca Bassani, eu quero chamar o Cristiano Beraldo com a gente também nessa edição especial do Jornal da Manhã. Beraldo, queria que você falasse sobre a mensagem política que o Papa Francisco deixou enquanto em vida, né? Em seus discursos públicos, ele que abordou temas como desigualdades econômicas, capitalismo, ele que esteve presente em conflitos internacionais. Como que você viu essa participação tão assídua do Papa enquanto em vida? Bom dia para você, Beraldo. Bom dia, Paula, Nonato, Deise, Piperno, Luca, bom dia à nossa audiência. Pois é, sem dúvida alguma, esse momento ele é sempre um momento doloroso, é um momento de muita tristeza, afinal de contas, mais um Papa que sai da vida e entra para a história e deixa o seu legado para ser avaliado, estudado e colocado dentro de todo um enredo que existe nesses 2000 anos de Igreja Católica. O Papa Francisco, ele já chamou a atenção de uma maneira muito evidente desde o início, pela sua simplicidade, claro, em razão da sua história como um padre jesuíta, e agora também deixou essas mensagens sobre a simplicidade que ele esperava nessas homenagens fúnebres que acontecem toda vez que um Papa se vai. Agora, a Igreja vai tomar uma decisão importante porque o Papa Francisco deixa também essa história, como você falou, Paula, de manifestações políticas. Ele tinha, assim, uma desenvoltura que não agradava a todos nessas suas manifestações. Por um lado, criou pontes importantes, mas, por outro, também fez manifestações que o colocavam como um ator político e não como um líder religioso. Em relação ao Brasil, fez manifestações de grande apoio ao presidente Lula, na época que estava preso em Curitiba, e por várias vezes ali se colocou de uma forma a apoiar o Lula e em detrimento a outras figuras da política brasileira. Eu, como católico, eu não vejo essa atitude de um Papa se manifestando politicamente sobre o que acontece em algum país como algo positivo, porque sempre existe uma série de circunstâncias, sempre existe uma série de motivos pelos quais a política se desenvolve nos países e não necessariamente o envolvimento da Igreja Católica é razoável, até porque o próprio presidente Lula, em relação ao que acontece na Nicarágua, onde há perseguição evidente aos padres e aos católicos, nunca se manifestou de forma contundente a defender os católicos. Então, sempre há essa oportunidade de criar uma fricção aí entre a Igreja Católica e a percepção dos fiéis em razão dessa interferência política. E olhando para o futuro, Paula, acredito que a escolha do próximo Papa é também numa circunstância de definir o que a Igreja Católica quer, qual é a visão para o futuro. Se a Igreja Católica se curvará a um mundo que vem destruindo os alicerces fundamentais da própria vida religiosa, de valorização da família, de respeito ao próximo, ou se vai embarcar de uma forma
a suportar isso, ou então a se colocar como uma boia para justamente, numa conduta muito firme em relação a valores, sobretudo valores do ser humano em relação ao outro e a temência a Deus, colocar isso como uma boia para salvar aqueles que claramente estão se perdendo aí nas coisas mundanas, nas drogas, nesse consumo exacerbado, nessa inversão de valores, em tudo que nós estamos vendo e que hoje deteriora essa forma que gostaríamos de ver a sociedade evoluir. Estamos aí muito mais atentos à perdição do que às renúncias de uma vida cristã e uma vida alicerçada nos valores da família. Você segue acompanhando 7h10, o Jornal da Manhã, edição especial a respeito da morte do Papa Francisco aos 88 anos. E nós temos o Fábio Piperno, nosso comentarista também na Itália, acompanhando de perto toda essa comoção em virtude da morte do Papa. Beraldo falava aqui dos desafios que a Igreja Católica tem, o Piperno, e a gente citou há pouco o jubileu que é voltado para a juventude. Esse talvez seja um grande desafio também da Igreja, e obviamente do futuro Papa, que é essa conexão com os jovens católicos. O que esperar no futuro desses jovens católicos que serão o tema central desse jubileu em Roma nesse ano? Porque a gente tem mídias sociais, a gente tem discussão sobre diversidade, meio ambiente, entre outros assuntos que permeiam essa nova geração. Tem a questão da internet, a velocidade rápida de informação. Tudo isso, claro, tem que ser levado em conta pela Igreja Católica, ainda que, como você destacou, seja uma instituição que tem seus preceitos, seus dogmas, que não vai mudar de uma hora para outra, é claro que não, mas de algum modo precisa também se inserir nesse meio e trabalhar com essa juventude que vem por aí, que quer ser católica, mas também quer estar a par dessas modernidades, não, Piperno? Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos grandes desafios, né? O desafio da comunicação, de como levar essa mensagem a exatamente as novas gerações. A Igreja Católica nunca abriu mão, em momento algum, por exemplo, de se preocupar com as questões comportamentais, né? De olhar para que a sociedade tenha uma vida mais saudável, para que ela, por exemplo, não se descole desse trabalho, do trabalho pastoral, da questão da fé, né? E a gente está falando de uma instituição que mantém a sua integridade dogmática há mais de 2000 anos. Agora, eu também não consigo imaginar que um novo sumo pontífice vai, em algum momento, sacrificar a sua conduta, o rigor da sua fé e da sua pregação, por exemplo, em nome de fazer qualquer coisa para se tornar mais palatável às novas gerações, a fiéis, por exemplo, que se deixem seduzir por pregações milagrosas, pelos falsos milagres que o charlatanismo religioso sempre espalha por aí a cada dia de forma muito mais intensa, usando as várias plataformas e diversos veículos de comunicação para isso. Agora, também não podemos nos esquecer que a Igreja Católica, desde que ela foi fundada por Pedro lá atrás, há mais de 2000 anos, ela sempre foi também uma instituição que atuou fortemente no campo político. E para a gente não ir muito longe, do século XX para cá, da metade do século XX para cá, a gente tem a Igreja Católica, por exemplo, teve um Papa, teve em João XXIII um Papa, né, dos seus concílios, em que havia sim uma forte pregação política e de aproximação da Igreja com camadas mais fragilizadas. Isso mudou. Antes dele, por exemplo, Papa Pio XII foi um Papa tido como alguém arquiconservador. Depois de João XXIII, Papa Paulo VI era também alguém de forte atuação política, inclusive aqui na Itália, no momento em que o Partido Democrata Cristão Italiano corria sério risco, inclusive, de perder o poder
por conta da ascensão do então Partido Comunista Italiano. O Papa Paulo VI exerceu uma atividade, uma ação muito forte junto aos fiéis católicos para que isso não acontecesse. Aí, depois disso, veio o breve período de 30 e poucos dias de João Paulo I, um momento em que passou-se a falar de forma muito mais atenta e com muito mais informações e dados sobre escândalos financeiros que abalaram o Vaticano, especialmente o que levou à quebra do Banco Ambrosiano. Esse Papa morreu com pouco mais de um mês de pontificado, e aí há então a ascensão de João Paulo II. Como eu disse lá atrás, Karol Wojtyła, um Papa polonês, o primeiro não italiano em mais de 400 anos, e alguém que também exerceu forte atuação política, aproximando a Igreja de movimentos reformistas, principalmente no leste europeu. Papa João Paulo II foi, por exemplo, uma figura fundamental para a queda do regime comunista lá na Polônia. Ele que se aproximou bastante de Lech Wałęsa, o líder sindical polonês, o mais importante político em ascensão naquela Polônia, que mais tarde, inclusive, se tornou primeiro-ministro do país. Aí teve um longo pontificado e foi seguido, então, pelo então cardeal Ratzinger. Esse também à frente de um pontificado de muito rigor dogmático, inclusive um rigor que atraiu, sim, a ira de boa parte da igreja mais reformista e de movimentos como a teologia da libertação. A ascensão de Francisco significava, naquele momento, para muitos vaticanistas e, enfim, analistas da Igreja Católica, um papado de transição, porque já era alguém com mais de 75 anos, alguém que, enfim, ascendeu ao papado com 75 anos, e para muita gente ele não teria um pontificado muito longo. Contrariando essa expectativa, esse pontificado durou aproximadamente 12 anos e deixa, assim, um legado extremamente importante. Interessante, Piperno, você citar aí o Papa Paulo VI, né, que para muita gente ele teria sido o maior Papa da era moderna, né? Ele foi eleito lá nos anos 60, no início dos anos 60, e ele foi o grande Papa a tentar tirar a Igreja Católica ali, entre aspas, que fique bem claro, do seu casulo, porque ele foi o primeiro a viajar de avião, foi o primeiro a discutir revolução sexual, a corrida armamentista e a Guerra Fria que a gente tinha naquele período em que ele foi eleito Papa. Então ele foi o Papa que procurou trazer a Igreja Católica para o mundo moderno ao ser eleito durante o seu papado, né, o Paulo VI. Perfeito. O papado dele se encerrou em 1978, passou por tudo isso aí que você citou. Era também um momento de Guerra Fria, ele pegou toda aquela revolução de costumes aí do final dos anos 60. Então, realmente foi uma fase renovadora para a Igreja Católica. Agora, também foi um momento em que se acentuou, por exemplo, o escândalo financeiro da quebra do Banco Ambrosiano. Agora, Francisco, ele sempre foi também um religioso de hábitos muito mais modestos, né? Por exemplo, na comparação com o seu antecessor, o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, Bento XVI era um Papa, por exemplo, que usava a grife Prada, algo absolutamente antagônico aos hábitos bem mais espartanos aí do Papa Francisco. Pois é, a gente tem falado de papas que quebraram paradigmas, né? Papa Francisco deixou uma marca crucial durante essa geração, a gente sabe disso. Eu quero perguntar para Deise Ciocari, o que a gente pode esperar, hein, Deise, do próximo Papa em questão de moralidade, casamento de pessoas do mesmo sexo? A gente sabe que o Papa Francisco liberou a bênção para pessoas do mesmo sexo. Será que pode haver algo em relação a reverter todas essas posições do Papa Francisco? Paula, eu acredito que reverter não, mas a Igreja Católica ela tem um cunho conservador muito forte, né? Como o Piperno falou.
o Papa Francisco, ele teve uma quebra no meio dessa estrutura conservadora, né? Ele está falando disso agora até em relação ao Ratzinger, né? Foi um discurso que quebrou essa continuidade conservadora da igreja. Eu não acredito que o que ele fez possa ser revertido ou vá ser revertido, mas eu não vejo a Igreja Católica com uma predisposição para um progressismo dentro dela, né? O Papa Francisco, ele veio, o Luca Bassani estava falando sobre isso, com essa linha jesuíta muito forte, que é uma linha de escuta, é uma linha de aprendizado, de ouvir o outro. Inclusive, algumas decisões do Papa Francisco, elas foram até criticadas por terem sido muito lentas, justamente por esse processo de escuta dele, né? E algumas decisões elas foram mesmo. Então, eu acredito que até pelo imediatismo da sociedade que a gente vive, o próximo Papa, ele não deve reverter essas decisões por causa disso, mas também não deve tomar nenhuma grande atitude em relação a essas pautas conservadoras. Então, eu acredito que a gente vai ver um pouco mais do que a gente já via antes do Papa Francisco assumir o papado, né? O que a gente teve aqui foi realmente uma grande mudança diante da Igreja Católica, né? Um jesuíta que veio com um olhar mais de escuta. A gente teve ali o João Paulo II, que o Piperno estava falando, que também eu acredito que foi um dos papas que teve uma das maiores mudanças, porque inclusive ele teve uma atenção muito maior a esse sul global, né? Eu acho que quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que a gente tinha as visitas papais muito mais frequentes na América Latina, né? Então essas rupturas, elas não são frequentes. Então eu acredito que o próximo Papa agora ele deve retomar uma tradição mais conservadora dentro da Igreja.